meus amados, com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma noite de salvação, que o Senhor Jesus esteja presente na sua vida, na vida da sua família, te guardando e te livrando, amém? Quero compartilhar aqui uma palavra com meus amados, se encontra aqui em 1 Coríntios, Cartas de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos, que diz assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo vem falando aqui à igreja de Coríntios. Nós conhecemos um pouco da igreja de Coríntios, quando nós lemos as cartas de Paulo, enviadas, as primeiras cartas e as segundas cartas, segundas Coríntios. Mas Paulo vem falando aqui, podemos tirar muita coisa daqui, que quando ele decide enviar essa carta para Coríntios, o que me chamou a atenção aqui foi no versículo 2, quando ele fala assim: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui é o tema central de Paulo, da pregação do apóstolo Paulo. Conhecemos um pouco da história dele lá em Atos dos Apóstolos, quando o próprio Senhor Jesus para Saulo de Tarso, porque ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele consentiu na morte de Estevão, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi apedrejado, e colocaram as roupas, as vestes, sobre os pés de Saulo. Saulo era perseguidor implacável da igreja do Senhor Jesus, mas foi um homem escolhido por Deus. Deus escolheu ele, assim como me escolheu e escolheu você. Amém? A palavra de Deus diz que não é vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Assim como ele escolheu os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, e outros mais, ele escolheu a nós. Amém? E aqui, esse fato vem dizendo aqui, no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas, se nós ver no dia de hoje, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem sido trocado. Hoje pouco se prega sobre o que Jesus fez. Hoje o Evangelho é mais sobre o homem, mais sobre qualquer coisa do que Cristo. Cristo deveria ser o centro da pregação do Evangelho, onde se diz cristocêntrica, a palavra cristocêntrica, onde colocaria Cristo no centro da pregação do Evangelho. Mas, infelizmente, triste dizer isso, que muitas igrejas já não é mais Cristo. Tem mensagens que são pregadas que nem se fala o nome da pessoa do Senhor Jesus, por incrível que pareça. E Paulo vem dizendo aqui no capítulo 2, do versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque o que Jesus fez mexeu em toda vamos dizer assim, em todo o comportamento humano do planeta, do universo, dos céus, da terra, do inferno. Tudo está a partir de Cristo, da vinda dele.
Mas hoje, para muitos, a pregação do Evangelho, quando se trata da pessoa do Senhor Jesus, muitos já não pregam mais. E Paulo vem dizendo aqui para a igreja de Coríntios: nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em outras palavras, Paulo vem dizendo, nós podemos pensar assim: o que vocês têm feito com a igreja de Corinto? Porque foi uma igreja que teve muitos problemas. E diga-se de passagem, qual igreja que não tem? Porque onde tem muito ser humano, tem muito problema. Eu costumo dizer que aonde não vai ter problema, aonde tem muito ser humano, só tem um lugar. Mas não chegou a hora ainda. Quando a igreja for tirada daqui e estiver no céu, na Nova Jerusalém, ali não vai ter problema, porque Apocalipse diz que lá não haverá clamor, lá não haverá choro. A palavra de Deus diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estivermos aqui, vai ter muitos problemas. E diga-se de passagem que tem pessoas que elas arrumam problema por nada. E Paulo vem dizendo: nada quis saber, eu decidi nada saber, a não ser Cristo crucificado. Em outras palavras, o centro aí da igreja de Coríntios, o centro das mensagens, das pregações, dos cultos, dos trabalhos, é sobre Cristo. Porque Paulo decidiu nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Mas Jesus, como eu falei aqui, ele ficou fora de muitas igrejas. Substituíram o que Cristo fez, o Filho de Deus, que é digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ele desceu da sua majestade, ele desceu da sua glória, se fez carne, se vestiu da nossa carne, veio a esta terra. Ele poderia não fazer nada disso, mas ele fez por amor a mim e por amor a você. Mas hoje se fazem muitas coisas, mas não dão um ênfase à coisa mais importante, principal, que é o Senhor Jesus. Nele nós vivemos, Paulo diz. Nele foi criado todas as coisas, as invisíveis e as visíveis. Tudo foi por ele e para ele. E sem ele nada do que existiu ou existe, existiria. Mas hoje, Jesus já não é mais o centro. Já não pregam mais e nem louvam mais sobre o sacrifício de Cristo. Substituíram a cruz. As mensagens já não é mais sobre o que Cristo fez. A igreja só existe por causa de Cristo. Sem Cristo a igreja não existiria. Mas o autor da igreja, ele está fora de muitas igrejas. Porque aos entretenimentos, às distrações, aos teatros e etc. de coisa que substituíram a mensagem da cruz. E Paulo vem dizendo: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele dá logo um tapa, sem mão, logo no segundo versículo do capítulo 2. Porque problema, enquanto nós estivermos aqui, não é só na igreja não, na instituição não. É nos lares, nas famílias, nos trabalhos. Porque onde tem um homem tem problema. Isso não é de agora, isso já vem lá de trás. Tem gente que arruma problema até onde não tem problema, porque o ser humano, ele gosta de ter problema. Ele procura problema. Você vê o mundo que nós vivemos hoje, coisas que a gente vê que não é nem necessário, coisas que a gente poderia evitar, certas conversas, certos falatórios, que não vai acrescentar nada, ainda vai trazer problemas. Mas são pessoas que prestam a língua a Satanás, emprestam os olhos a Satanás, o coração a Satanás, os ouvidos a Satanás, o corpo a Satanás, a vida a Satanás. Aonde poderia estar fazendo a obra de Deus,
está colaborando com Satanás. Satanás está sentado no sofá, posso pensar dessa maneira, relaxado e olhando ali, eu nem preciso ir, porque já tem os meus enviados ali. Mas Paulo vem dizendo, nada quis saber. Ele decidiu, nada quis saber, a não ser Cristo. E este crucificado, e ele vem dizendo aqui, ó, eu fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que mais tem hoje é sabedoria humana. Faz assim, faz essa teologia aqui, segue essa situação aqui, estuda isso aqui, e Paulo vem ignorando isso tudo. Ele ignora isso tudo quando ele fala, eu fui em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E diz assim, ó, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E Paulo, ele era conhecedor e falava influente em muitas línguas. Era um homem dotado de conhecimento, segundo as Escrituras, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes anciões, mestre, doutor Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés dele, mas ele pega isso tudo, em outras palavras, ele diz que ele considera tudo como esterco, lixo, para ganhar, sabe quem? A Cristo. Mas hoje, o que se prega mais, se destaca mais, o homem do que a Cristo. Paulo chega a dizer nas cartas dele, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a ousadia desse apóstolo, desse homem de Deus, em dizer, sejam meus imitadores. Não é qualquer um que pode falar isso, eu não posso falar isso, porque eu ainda estou muito longe de ser aquilo que eu deveria ser, e talvez você também, mas aí cabe cada um olhar para dentro de si. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala que ele não foi em sabedoria de linguagem humana, para que a fé daqueles que ouvissem a palavra não viesse apoiar nele. Me lembrei agora também quando Paulo fala, uns diz que é de Apolo, outro de Paulo. Aí Paulo fala, Apolo plantou, Paulo regou e Jesus deu crescimento. Nem Apolo é alguma coisa que plantou e nem Paulo que rega, mas sim Jesus. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre o ministério, não é sobre a denominação, não é sobre o pastor, não é sobre o diácono, não é sobre a missionária, não é sobre você, é sobre Cristo. Porque quem morreu na cruz por nós foi Cristo. Ele que se entregou por nós, ele sofreu, ele pisou o lagar sozinho, ele foi aonde ninguém foi. E olha que na galeria da fé, eram homens que a terra não era digna de receber, chegaram próximo à perfeição, mas a oferta exigia a perfeição. A lei exigia a perfeição e ninguém cumpriu a lei. Paulo fala aqui, olhando do céu para a terra, não se quer ver um justo, todos pecaram, todos se desviaram, todos seguem seus próprios caminhos. Não há um sequer que faça o bem. Então Jesus despoja da sua glória. Ele fala, Pai, já que não tem ninguém, o Senhor mandou Elias, o profeta Elias, mandou Moisés, mandou Abraão, mandou todos aqueles que nós conhecemos na palavra de Deus, homens que a terra não era digno, homens honrados, que abraçaram a fé, que pagaram com a própria vida, mas eles não conseguiram alcançar aquilo que só um homem alcançou. O Senhor Jesus, o nosso Salvador. Só que o Evangelho hoje,
o Evangelho hoje ganhou vários caminhos. Jesus já não é mais o centro. Já não se prega como Paulo pregava no século I. Quando ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus é o centro do Evangelho. A igreja só existe por causa de Cristo, não é Cristo que vem existir por causa da igreja, não. Estão trocando os valores. Jesus é o centro de tudo. De Gênesis a Apocalipse, se você ler, direcionado pelo Espírito Santo, você vai ver Cristo em toda a palavra, desde o Antigo até o Novo, até o Apocalipse, você vai ver. A Bíblia é toda sobre o Senhor Jesus. Mas nós hoje procuramos o bem-estar, procuramos um evangelho light, cômodo, um evangelho conveniente, um evangelho que nós, na realidade, não queremos sofrer. Nós queremos, sabe o quê? A bênção. Está todo mundo atrás da bênção. As igrejas sempre estão assim lotadas. Mas sabe de quê? Atrás da bênção, mas não do Cristo crucificado. Para muitos isso já não interessa mais. As pessoas querem a bênção. Querem um bom casamento, querem uma boa família, querem um bom emprego, querem um bom futuro. Jesus hoje é mais um realizador de a porta da esperança. Jesus virou a porta da esperança para muita gente. Ninguém mais quer sofrer pelo Evangelho. O Evangelho está caminhando para um caminho perigoso. E não é esse Evangelho de Cristo. Vamos ver aqui mais uma referência. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, olha Paulo falando aos Gálatas, seja anátema, Gálatas 1:8, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, maldito. Porventura, vem ele falando, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo vem dizendo que seja anátema. O Evangelho já não é mais o Evangelho na maioria das igrejas. Não é mais sobre Cristo. É sobre qualquer coisa, mas não sobre a coisa mais principal, Cristo. Por isso nós vivemos um Evangelho água com açúcar. Não se ora mais, não se busca mais. Eu me lembro, quando criança, quando minha mãe me levava para a igreja, tu entrava na porta do templo, as pessoas ficavam meia hora, uma hora ou até mais orando.
o poder de Deus era manifestado, o diabo se manifestava, expulsava os demônios, havia curas, milagres e etc. Mas por quê? Os nossos pais buscavam. Hoje já não se buscam mais. O entretenimento entrou nos templos. A vaidade entrou. A carnalidade entrou. O mundo está entrando nos templos. E Jesus Cristo já não é mais o centro do Evangelho. Paulo fala, decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Os louvores deveriam ser sobre Cristo, as mensagens deveriam ser só sobre Cristo. Aonde você pregar terminaria com Cristo, porque Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Mas hoje temos que sentir as pessoas têm que se sentirem bem. Tá bem pra você aí? Tá geladinho? Tá arrumadinho? Tô te tratando bem? Jesus virou um garçom hoje. O que você quer comer hoje? Qual é o culto que você quer? Ah, não tá bom o culto, não? A palavra não tá boa? Mas João Batista pregava no mar, na Galileia, na praia. E os escribas fariseus iam lá ser batizado por ele. E ele dizia, raça de víboras e fariseus. E eles iam até lá. A igreja primitiva saía de 2 em 2, Jesus instruindo. Sai, não leva só uma sacola, leva só uma túnica. O que deres para você comer, come. Se te receberes, vem, deixa a paz. Se não, sacudiu os vossos pés, como sinal de protesto. Assim era o Evangelho na igreja primitiva. Mas agora o Evangelho mudou. Não é mais o Evangelho de Cristo, é o Evangelho do homem. É o Evangelho do homem. Afinal de contas, temos que agradar o homem, porque senão não entra o dízimo, não entra a oferta. E aí vamos viver do quê? Trabalha, coma no seu suor. Por isso que é muito charlatão. Porque também tem pessoas que querem enriquecer à custa do Evangelho. As pessoas não querem trabalhar. Então quando o pastor ou um líder faz um voto lá, as pessoas vão lá porque é como se estivesse fazendo uma fezinha no bicho, na loteria. O Evangelho mudou para muitas igrejas, muitos templos. Mas o Evangelho de Cristo continua o mesmo. Agora estão querendo mudar também a Bíblia. E não vai demorar muito, isso vai acontecer. Eles estão querendo acabar também. Mas passarão os céus e a terra, Jesus disse. Mas a minha palavra não há de passar. Pecado ainda continua pecado para Deus. Se nós não nos encaixarmos naquilo que Deus quer, é o que Jesus espera, por aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. É o mínimo de reconhecimento nos cultos, para a glória dEle, para o louvor dEle, não para o louvor do homem. O homem não morreu numa cruz, o homem não padeceu no madeiro, o homem não ficou com sede, com seu corpo todo ferido. Segundo a história, diz que foi mais de 400 cicatrizes. E quando Jesus, os soldados, seus oboses, os carrascos, colocaram aquela capa nele, eles não tiraram com amor não, eles puxaram de vez. E as feridas que já estavam fechadas, ou se fechando, se abriu todas de uma vez só. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Não foi fácil depois para os apóstolos. Também não vai ser fácil para mim e para você. Essa que é a verdade. Estamos nos moldando ao mundo. Mas não é para nós nos moldar ao mundo. O mundo que tem que nos moldar. O mundo que tem que copiar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ela é embaixadora aqui na terra. Mas a igreja
está perdendo a essência. A palavra persuasiva que o homem falam difícil. Jesus falava até para a criança entender. O Evangelho de Cristo, qualquer um entendia. Mas hoje, os holofotes é para os homens. E nós estamos correndo atrás disso. Vamos ver o que ele tem para mim. Vamos ver o que ele tem para... A gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer buscar a Deus como os nossos pais buscavam. Como as igrejas primitivas buscavam. Pagava-se o preço por uma salvação de uma alma. Mas hoje, nós não queremos pagar preço nenhum. Nós não queremos sofrer nada. Queremos tudo do bom e do melhor. E não estamos nem aí para Cristo. Essa que é a realidade. Todo mundo bota sua roupinha bonitinha, faz a sua maquiagem, entendeu? E fala que vai em nome do Senhor. Vai uma vírgula. Vai para satisfazer os seus egos, as suas vaidades. Eu nunca vi tanta vaidade como hoje. Perder a humildade, perder a modéstia. Os nossos pais, me lembro quando criança, ia nas igrejas, tinha igreja, me lembro da igreja Restauração, igreja que tinha um véu, colocava um véu. As mulheres, as irmãs, não estou aqui pregando contra a maquiagem, contra nada disso, mas não havia um exagero como hoje, havia temor de Deus. Essa é a palavra. Estamos perdendo o temor de Deus e procurando um evangelho que pode nos dar o bom e do melhor. Não queremos mais sofrer. Não queremos mais pagar o preço. Não queremos mais pagar o preço. Queremos um evangelho light. Essa que é a verdade. Um evangelho onde eu possa ser quem eu sou. Que não vai me custar nada. Se custou para o Senhor Jesus, se custou para os discípulos, para a igreja primitiva, tu acha que não vai custar para nós? E diz assim também lá em Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Agora é para os ímpios. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábio, tornaram-se louco. Ó Paulo dizendo à igreja de Roma: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? E diz assim no versículo 5 que me chamou a atenção: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus. Estão querendo mudar a palavra de Deus. Estão querendo criar uma Bíblia segundo a vontade do homem. Vai chegar um ponto que vai ser proibido as Bíblias. Pode ter certeza disso. A gente está caminhando para lá. Se Jesus não voltar antes para levar a sua igreja, arrebatar, nós vamos viver isso. Já é proibido pregar nos trens. Já está lá uma placa lá. E toda hora eles anunciam. É proibido cultos religiosos
no centro, no carro do trem, eles já estão proibindo, já não pode, já não vem da agora não. E assim vai ser proibido o Evangelho. Aonde se pregar a palavra, vai ter que pagar com a vida. Como muitos países aí fora já é assim. A pessoa tem que ter coragem para pregar a palavra de Deus. Na Coreia do Norte, lá eles matam. E muitos países aí, se pegar, eles executam. São fuzilados, torturados até a morte. E diz assim, por causa disso se entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós estamos vivendo tudo isso. Sodoma e Gomorra hoje, fichinha. Sodoma e Gomorra. Mas a palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra virá como testemunha sobre essa geração. Porque lá não teve ninguém pregando sobre Deus. E nem Nínive. Nínive também virá como testemunha. Porque Jonas foi lá pregar. E hoje o que se prega, a palavra de Deus, todos os canais, todos os lugares, alguém pregando a palavra de Deus. Não importa, Paulo fala que seja por inveja, por ira. Ele não fala assim numa passagem? O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho de Cristo tem sido anunciado, para que eu e você possamos preparar o nosso altar, preparar a nossa vida, porque Cristo está voltando. Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja. Se nós estivermos mortos em Cristo, Ele vai nos ressuscitar. É promessa dele. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, primeiro aqueles que morrerem ao soar da trombeta em Cristo, e aqueles depois que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Fica essa mensagem para você nessa tarde, que essa mensagem venha alcançar os corações, porque ainda que eu não preguei com uma linguagem com tanta sabedoria, mas eu tentei pregar a palavra da forma como Deus me deu e da forma como eu creio que ela é pura e genuína, porque a palavra do Senhor, ela é pregada por si própria. Não precisamos inventar mais nada, porque quem tem que brilhar é Jesus. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você olha para Cristo, São Paulo está dizendo que é imitador de Cristo, São Paulo era humilde, porque Cristo era humilde de coração. Paulo suportava as dificuldades, porque Cristo suportou. Cristo passou necessidade, Paulo também passou. Cristo passou por aflição, Paulo também passou. Cristo também passou lutas de diversas maneiras, diversas tentações, Paulo também. Então, Paulo era imitador de Cristo. Que possamos ser imitadores de Cristo, como Paulo foi imitador de Cristo. Quer um exemplo maior? Jesus fala na sua palavra, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. A paz do Senhor Jesus.